E perguntas, vamos começar com as perguntas. Quem que tem? Oi, eu sou a Carolina, sou repórter da Pais e Filhos, e eu tenho 2 comentários que a gente recebeu no Facebook e gostaria de colocar aqui para vocês. A primeira é da Bia Rosado. Ela disse que a psicóloga Mariana ajudou muito ela durante a internação e a UTI neonatal da bebê dela. Diz que você é uma excelente profissional. Chama? Ela chama Bia Rosado. Tá. E a filha dela é Mariana também. E agora, ela não tem o nome, ela só colocou blog Mãe de 2. Ela disse que a maior dificuldade dela foi passar noites em claro. O filho dela chorava horrores e ela quase não tinha forças para cuidar dele. Como que resolve uma situação dessa? Ela não disse exatamente por que o bebê chorava a noite toda, mas e aí? Então, nos primeiros dias, isso é muito comum. Então, na maternidade ainda, a gente vê com frequência, o bebê de dia dorme muito, a gente não consegue quase acordar o bebê para mamar, é um sacrifício para acordar, e à noite, passa a noite no colo. Mama um pouquinho, para, você vai tentar pôr no berço, quer mais um pouquinho, mas só dá 2, 3 sugadinhas, e não dorme. Isso é muito comum nas primeiras noites, ainda na maternidade. Então, o que a gente recomenda para as mães? Isso de um bebê para o outro varia muito. Então, a mãe tem que descansar de dia, porque não existe um remédio para dar para o bebê para ele dormir. Né? Isso vai acertando com o tempo, o nenê vai dormindo mais, mas é normal o bebê acordar. Tá? Acorda para mamar, acorda porque quer um carinho. Então, ela tem que descansar de dia, porque ela vai estar mais disposta à noite. É provável até que isso ajude o bebê a dormir melhor. Porque, se ela ficar muito cansada, ela tem menos leite à noite depois. E aí o bebê pode ser que fique mais tempo mamando, com intervalos menores. Então, uma solução, uma ajuda é a mãe descansar de dia. De manhã, depois que o nenê mama, ela volta para a cama. À tarde, dá uma dormida a hora que o nenê dorme. Depois de mamar, sempre tem que colocar o nenê para arrotar, mas não necessariamente ela pode já dar para alguém, para ficar ali uns 20 minutos, enquanto isso ela já vai deitar, já vai começar o descanso dela. Então, pode ser que isso ajude, tá? Mas tem crianças que têm sonos mais agitados, que têm horários mais difíceis, e isso é uma questão de tempo. E acho que o Henrique também poderia comentar na questão do parceiro, né? Do papel fundamental. Então, acho que é uma das partes que a gente pode brilhar, assim, porque a mãe ela já vai estar cansada durante o dia, a gente também está, mas muitas das vezes isso também aconteceu com a Rua, assim, dela não ter forças e tal, porque ela estava exausta realmente, não conseguia acordar, ela ficava ali querendo dormir e tal, e às vezes você está um pouco mais acordado, mais esperto, você pode ajudar dessa maneira. Então, o que eu fazia, às vezes, era tentar ninar a Helena. Então, eu levantava, ficava com ela no colo e tentava amenizar a situação, e muitas das vezes eu conseguia, sabe? Óbvio que quando ela queria mamar, não conseguia. Ela tinha que mamar de alguma maneira. Mas, nas outras vezes, eu conseguia ajudar. Uma coisa também que a gente, quando o bebê vai para casa, a gente não entende muito, né? Então, chegou um serzinho lá estranho, a gente não está adaptado. E aí, quando ele dorme, a gente tem mania de querer fazer as coisas... Tipo, ele dormiu, agora vai me dar um sossego, vou fazer minhas coisas. E, tipo, não, cara, se vocês puderem dormir, a hora que ele for dormir, dorme, descansa. Porque a gente tem essa mania, né, de, tipo, o bebê chegou em casa e você fala, nossa, ele dormiu, yes, vou começar a fazer minhas coisas. E aí você fica morta, porque você não dorme nunca, assim. Então, essa é uma dica, se o bebê dorme também com ele, descansa o máximo. Eu falava muito isso pra vocês. E tem muitas mães que acham que, depois de um tempo, o bebê vai dormir a noite toda. Às vezes acontece, né? Você falou que o seu nenê está dormindo mais. Mas, às vezes, é por um período. Depois, ele vem uma outra fase, que ele vai crescer mais, uma fase de crescimento maior, aí ele vai querer mamar mais de novo, ele vai voltar a acordar à noite. Então, isso tem ciclos. Tá? Então, a mãe tem que estar preparada para isso, tem que saber que pode acontecer. E, às vezes, também, um fato que pode acontecer é que, às vezes, muitas mães relatam, é que, às vezes, o bebê ele começa a mamar, mama um pouquinho e dorme. E aí ela acha que ele mamou o suficiente, e aí põe no berço, acorda, chora, volta para o peito. Então, o que a gente fala é assim, está com o bebê no peito,
ele mamou um pouquinho, dá uma estimulada no pezinho, deixa o pezinho assim meio exposto, assim, para mexer um pouquinho no pezinho, na bochechinha, porque às vezes ele dorme no peito, e se você colocar no berço, daqui a uns 5, 10 minutos ele vai chorar de novo. Então, tenta estimular um pouquinho ainda no peito para ver se ele mama um pouquinho mais. E aí você coloca no berço e deixa dormir um pouco. Acontece muito isso. E tem o inverso também. Tem crianças que, às vezes, antes, quando ele acorda para mamar, ele já está com tanta fome que ele não tem paciência de ir para o peito sugar. Então, é perceber isso também. Às vezes, a gente dá algumas dicas para as mães, de assim, acorda um pouquinho antes, para ele não chegar naquela ansiedade tão grande e não ter paciência para esvaziar a mama. Então, às vezes, pode ser uma questão assim também, desse tipo, né, de aleitamento. Porque muitas mães acham que a hora de mamar é a hora que o bebê chora de fome, e não é. A hora que o bebê acorda, começa a se mexer, às vezes põe a mãozinha perto do rosto, abre a boca, é a melhor hora de já colocar no peito. Não esperar o bebê chorar, porque às vezes é o que a Rose falou, está tão irritado que não consegue nem abocanhar. É muito doido, né? Porque bebê dá sinal, até de sono, assim. Ele dá o primeiro sinal de sono, você já tem que ofertar o sono. Ele dá esse primeiro sinal de fome, já, né, oferta. E a temperatura também. Porque muitas vezes o que acontece? A mãe toca no bebê, e geralmente nas extremidades, na mãozinha, e aí as extremidades são sempre mais frias, estão bem frias. E aí o que ela faz? Ela coloca mais manta, aquece o ambiente, e muitas vezes a gente entra no quarto, está muito quente, o bebê está com calor, está transpirando. Então, o melhor local, se caso você não tiver um termômetro para verificar a temperatura axilar, é colocar a mão no peitinho do bebê. Tá? E nunca nas mãos, nas extremidades, que vão estar sempre frias. Então, coloca a sua mão no peito do bebê, e lá você vai ver a temperatura, se está muito quentinho ou muito frio. Então, daí você controla também a temperatura, o uso de um pouquinho mais de manta, ou tirar um pouquinho, e aí ele relaxa e acaba, às vezes, descansando. Tem uma pergunta ali? Pode Na fazer. verdade, eu sou Carolina Zusa, eu sou assessora materna, e para os meus clientes eu falo muito isso. O quanto é importante você estimular a criança a ter rotina. Não é que, principalmente quando ele é pequeno, é difícil colocar uma rotina desde cedo, só que a criança precisa saber como que vai ser o dia dele, que horário que ele vai mamar, que horário que ele tem que normalmente ele vai dormir. Então isso é muito importante, queria só dar um adentro. E também falar que além da rotina é importante, também de distinguir o dia e da noite, estimular de manhã, abrir a janela, ter iluminação, fazer a criança mesmo, olha, agora é momento de dia, tá dia, vamos acordar, vamos brincar, vamos ver o dia, ó, a luz está, sabe assim, tem claridade. E também como a noite também é muito importante, a criança saber o horário que vai dormir, a criança saber que no momento que ele vai dormir vai estar todo o ambiente escuro, pouco barulho. Então isso é muito importante também. Olha, É muito legal você falar isso, porque lá em casa a gente fazia uma coisa que rolou muito, que era exatamente isso, dia a dia, noite a noite. Isso já minha obstetra falava para mim. E a Helena, de manhã, é assim, fala normal, sabe? Tipo, não tem essa de... E a Helena, ela consegue dormir em todos os lugares. A gente vai, tipo, a gente não tem problema de... Hã? Não fecha o micro. E aí ela dorme em todos os lugares. Obrigada, tá um puta barulho, ela dorme, assim. Porque a gente nunca teve isso de, sabe, tipo... Fala baixo agora de manhã. De manhã é de dia. De noite começa às 6 horas da tarde. Apaga as luzes, vai tudo diminuindo, o tom de voz abaixa. Mas de manhã a vida é normal, assim. Mesmo ela tendo as sonecas dela. Porque a gente também tem um ciclo hormonal, né, que funciona com a claridade do dia, com depois a noite. Então é importante mesmo fazer essa divisão para a criança. Comigo em casa também. Eu faço até hoje, vou fazer sempre rotina com o Henrique. Então ele tem o horário certinho do banho dele. Às vezes, lógico, às vezes final de semana a gente vai jantar fora, acaba passando isso. Mas a gente volta, dá o banho dele, faz a mamada, já prepara o quarto para ele dormir, porque ele já entende que é hora de dormir. E de dia, é o que você falou, é barulho, é TV ligada. E assim, nos primeiros dias de vida dele, eu aprendi que
se a gente pudesse deixar ele um pouquinho acordado, uns 40 minutos, seria bom, porque já cansava ele. Então, o Henrique ele nunca foi de dormir assim o dia inteiro. Ele mamava, dormia um pouquinho, eu acordava, eu ficava um pouquinho, porque ainda não brinca, né? Mas ficava um pouquinho com ele e tudo. Então, acho que talvez facilitou um pouco para ele dormir mais à noite, mas óbvio que ele trocou o dia pela noite no começo. E depois isso vai se acertando. Mas hoje a gente faz a rotininha dele todinha, de dia, brinco, mama, dorme, e assim vai. Já sei até os horários que ele tem para dormir de dia. É incrível, ele é um reloginho. Até para acordar no dia seguinte, ele acorda às 7 horas da manhã em ponto. É um reloginho, absurdo. Bom, tem uma pergunta lá, Samantha. Oi, eu sou Ana Lúcia, estou gestante de gêmeos, e a minha dúvida é sempre com relação à amamentação. Primeiro, porque eu nunca tive filhos, e a minha dúvida é na questão de amamentar e tirar o leite com a bomba, né? O leite, o meu corpo vai produzir o suficiente para os meus 2 filhos, ok. Mas eu terei a possibilidade de tirar o leite com a máquina? Vai dar tempo do meu corpo produzir o suficiente para eles mamarem, porque um vai estar em cada mama, e também tirar para armazenar para o berçário, para o pai poder dar a mamadeira à noite? Normalmente, a produção do leite ela é regulada pela quantidade que sai de leite. Tá? É o que ela estava falando. Ela tirava muito leite, ela produzia muito leite. Então, é bem provável que você consiga amamentar os seus 2 bebês, tá? Porque eles vão mamar, vão estimular, e então o seu corpo vai produzir aquela quantidade para os 2. Agora, se você vai ter a mais ou não, vai depender. Se você começar a tirar com bombinha, depois que eles mamarem, provavelmente você vai produzir mais. Tá? Mas aí precisa ver se vai ser uma vantagem ou não, se não vai ter um excesso de leite. Tá? Porque o ideal é que você tenha para dar para os 2 nas mamadas regulares, né? O excesso você pode tentar tirar, mas se você fizer essa retirada em todas as mamadas frequentes, você vai produzir mais, você vai estimular demais e provavelmente vai ter mais leite do que o necessário. Se você for tirar de vez em quando, né, uma vez por dia, você tira um pouco depois da mamada, aquilo que sobra, porque o bebê não esvazia a mama, sempre sobra um pouco. E conforme ele vai mamando, vai produzindo mais. Não é que tem um estoque na mama e ele vai mamar e esvaziar. Não. Se ele continuar mamando, vai continuar produzindo. Então, se você usar a bombinha depois da mamada, você vai produzir mais. Só que se você fizer isso depois de cada mamada, você vai produzir muito mais. Tá? Então, tem que tomar cuidado com isso, para não ter uma hiperestimulação com a bombinha. Tá bom? Acho que, de vez em quando, você tirar um pouco depois, para guardar, eu acho que tudo bem. Tá bom? Desde o início, você acha? Como? Desde o início? Desde o... Não precisa, acho que não precisa. Minha dúvida, na verdade, é assim, será que eu vou estar tirando só o leite magro ou será que é não, só o leite gordo? Então, você vai tirar depois, vai tirar no final da mamada, tá? E também não adianta você tirar logo no primeiro mês, que você vai precisar desse leite, talvez depois, quando você voltar a trabalhar, aí já venceu esse leite que você tirou lá no começo. Não adianta você tirar um monte de leite no segundo mês de vida, se você vai usar o leite no 6º mês. Não é? Porque ele tem uma validade. Você tem que tirar próximo do que você vai usar. Tá bom? E depois, com gêmeos, também você vai ter que ver a técnica melhor, se você vai amamentar os 2 ao mesmo tempo. Tem várias maneiras de amamentar o gemelar. Uma para poupar tempo é você aprender a dar um em cada mama. É muito bom. Mas aí tem que ver como é que você vai fazer. Tá bom? Pode falar. Mais uma pergunta, agora do Instagram, da Mariana Bromati Pereira. Não é tão relacionada com primeiros cuidados. A dela é: cheguei com o bebê em casa e agora, como agir com o cachorro que sempre foi tratado como filho? Alguém passou por isso? Eu tenho 2 cachorrinhas. E, assim, antes de eu engravidar, eu tinha uma só. E aí, quando eu descobri que estava grávida, eu peguei mais uma para essa uma não ficar com ciúmes, justamente.
para ela não ficar sozinha, porque morri de medo. Falei, meu Deus, e agora? A que eu peguei depois não tem ciúmes do meu bebê. Agora, a que veio dar 3 anos comigo tem bastante ciúmes. E uma dica é quando a mãe está na maternidade, você pegar uma roupinha do bebê e levar para o cachorro para ele sentir o cheirinho do bebê e ir acostumando com isso. E hoje, assim, a minha experiência, eu dou atenção tanto para o Henrique quanto para minhas 2 cachorrinhas. Então, vira e mexe, às vezes eu estou brincando com o Henrique, ela vai lá e começa a latir, latir, latir. Aí eu venho, pego ela, brinco com ela também. E eu sou a favor de cachorro com bebê, não ligo... sei lá, ela dorme na minha cama, por exemplo. Então, eu sou a favor disso. Tem mães que não são. Mas eu sou super a favor de conviver no mesmo ambiente, de ter esse contato, de pegar a imunidade. Então, eu acho que uma dica é você pegar a roupinha e dar atenção também, porque eles sentem muito, muito. Vou dar minha opinião de pediatra, tá? Claro. Não de mãe que tem cachorro. Então, minha opinião de pediatra. Cachorro, muitas vezes, estranha a criança, tá? Então, ele vê a criança como um outro bichinho. Então, tomar cuidado, não deixar junto, sozinho, quando vai para casa, tá? Então, o bebê pequeno não deve deixar nunca sozinho com um animal, nem gato, nem cachorro, porque pode atacar. Por mais bonzinho que seja o cachorro, por mais acostumado que esteja com a família, é a minha orientação de precaução nesses casos, tá bom? E eu oriento também a questão da higiene, porque o cachorro ele anda na rua, ele é vacinado, ele é cuidado, sempre faz exames, mas ele vai passear na rua, ele vai fazer a sujeirinha dele, vai andar na rua, e ele pode pegar alguma coisa, ele pode transmitir para o bebê. Então, a minha orientação é de sempre que pegar no animal, lavar a mão, antes de pegar no bebê, e ter lugares separados para colocar, né? Então, se o cachorro fica nesse sofá, o nenê não fica naquele sofá, ou forra na hora que for colocar. É a minha orientação como pediatra. Eu sei que, é claro, a Abi tem a outra experiência dela, a vida, né, na casa dela é diferente, mas minha orientação como pediatra é essa, tá bom? Eu, como mãe de segunda viagem, também tenho um cachorrinho. Eu consigo comparar as 2 reações, o irmão mais velho com ciúme, ou o cachorro, que é o irmão mais velho, com ciúme do primeiro bebê. Eu acho que tem que reagir com todos esses cuidados. Eu era um meio a meio aqui das 2, né? Eu forrava o sofá no primeiro filho, no segundo já não mais. Mas eu forrava o sofá, a minha cachorra dormia na minha cama, então tinha o bercinho dele, enfim. Acho que a dica legal é deixar ele ter esse contato. O bebê chegou em casa da maternidade, deixa o cachorrinho cheirar, dá o pezinho para ele cheirar. Sempre que o cachorro chegar perto, não pode espantar o cachorro. Não, porque não pode lamber a mão. Eu tento deixar essa bronca mais amenizada. Eu chamo ela do outro lado. E assim como a gente faz com o filho mais velho, que já quer pegar o bebê, quer apertar, então a gente não pode dar bronca. Tem que ser uma coisa mais branda, assim. Eu acho que essa é a dica. Você deixar ter essa aproximação de forma segura, sem lambedura, essas coisas, mas limitar de forma carinhosa. Eu acho que é isso. Limitar de forma carinhosa. Ótimo. Perguntas mais? Eu queria fazer uma pergunta para a Rose sobre banho. Você comentou rapidamente, mas eu vi um banho demonstrativo e a minha opção vai ser eu cuidar. E eu fiquei pensando, gente, minha filha vai ficar 48 horas sem tomar banho, porque é muito frágilzinho para segurar. Então, assim, como socorrer? Como fazer isso? Bom, o banho, o importante é assim, muitas vezes, muita gente me pergunta assim, escolher o melhor horário do dia, horário mais quente para dar o banho, né? Mas meu marido chega à noite, o meu companheiro ou companheira chega à noite, como que eu posso fazer? Não tem problema, você pode escolher o horário do dia que você quiser, o importante é você preparar o ambiente. Então, evitar, no ambiente onde você for dar o banho, a gente vai chegar lá na hora do desespero, na verdade, é preparar o ambiente, né? Então, se organizar, deixar um ambiente sem corrente de ar, então, portas e janelas fechadas para evitar, então não tem problema de ser à noite, evitar corrente de ar, deixar tudo à disposição, deixar tudo próximo do local. É importante você
escolher um lugar adequado para você fazer esse banho. Então, muitas vezes, às vezes improvisa e vai fazer em cima da cama. Então, a posição que vai fazer não favorece, ergonomicamente falando. Então, o que acontece? Fica você não tem muita segurança no segurar o bebê. Então, ele pode escorregar realmente. Então, assim, coloca uma bancada, um lugar adequado onde você fique realmente numa posição que você se sinta segura para segurar o bebê. Deixe tudo próximo no local, né? Inclusive o material decorativo do coto, a roupinha, as toalhas, a fralda, tudo disponível ali. Cheque realmente se não está esquecendo nada. Uma questão importante também é a questão da temperatura da água. Então, assim, água de chuveiro mesmo, não precisa colocar. Muita gente pergunta se devo colocar álcool na água. Não, não é só água. E o shampoo neutro, né? Para você verificar a temperatura da água também, se você não tiver um termômetro para medir em torno de 36, 37 graus, você pode usar a região interna do antebraço, que é a parte mais sensível que a gente tem do corpo. Então, aí você realmente testar se a temperatura da água está adequada. Nunca acrescentar água fria ou quente com o bebê na banheira. Isso é muito arriscado, porque você pode tanto queimar como resfriar muito o bebê, né? Então, você disponibiliza tudo isso para que seja um banho assim, mais rápido, para que ele não resfrie tanto, né? E na hora de posicionar, geralmente, uma questão também que a gente fala muito, geralmente, quando você tira toda a roupa do bebê, ele fica totalmente, né, ele se sente desprotegido, né, ele se desorganiza. Então, é muito importante, na hora que você for colocar o bebê na água, ele está entrando num ambiente que ele não conhece, né? Então, se você realmente pegar e já colocar o bebê na água de uma vez, é um ambiente estranho para ele. A Mariana pode falar melhor, é um ambiente totalmente estranho, ele se sente inseguro. Então, o ideal é você realmente pegar, acolher ele e introduzindo devagarzinho o bebê, deixando ele acostumar com aquele meio, com a água. Vocês vão vendo que eles vão acalmando muito, né? Eles param de chorar. Você vai introduzindo devagarzinho ele e imergindo ele na água. Você pode colocar ele em decúbito ventral primeiro, para ele realmente acolher. Então, a posição de segurar, geralmente, é você apoia a cabecinha aqui, na região do antebraço, e você segura o bracinho aqui nessa lateral. Então, você fica bem segura para você, né, introduzi-lo na água e começar a dar o banho. Só que, antes disso, o que a gente... Não sei se dá muito tempo de comentar as fases do banho, mas, assim, o ideal é que você tire a roupinha, envolva na toalha, porque ele fica aquecido, junto com a fralda, e você comece lavando o rostinho. Então, primeiro, você pega o bebê, geralmente a gente pega nessa posição, e a gente aproveita justamente para tapar a orelhinha, justamente para não entrar água, né? Então, a gente posiciona assim, lava primeiro o rostinho só com água, sem uso de sabonete neutro, tá? Geralmente, eles podem ter um pouquinho de secreção ocular, então, pode usar uma bolinha de algodão para lavar da parte externa, sempre para a parte interna, então da área mais limpa para a mais suja, e remover. Então, lavou o rostinho só com água, aí você já enxuga, que é justamente para ele não ir perdendo calor. Aí você vai para a cabecinha. Então, daí você lava a cabecinha, aí com shampoo neutro, lavou, seca, né? Então, aí ele já está com a cabecinha e o rostinho seco, então isso impede também que ele resfrie mais. Aí você tira a toalha e aí você introduz ele nessa posição dentro da banheira. A gente pode fazer até demonstrando uma hora no próprio site, né, para a gente demonstrar bem. Mas aí você introduz, sempre lavar primeiro os bracinhos, o tronco, os membros inferiores. Aí você vira, lava as costinhas. Deixa sempre uma questão também importante, é sempre deixar a genitália por último, porque é justamente onde tem mais resíduo, né, mais sujidade de urina, fezes, e aí você não volta com a sujeira para o restante do corpo, né? Aí você coloca
na toalha. Isso, no primeiro dia, você leva praticamente 1 hora, né, para fazer tudo isso. Mas depois você vai ganhando segurança. Por isso que é bom ter sempre alguém do lado. Então, o pai, o seu companheira ajuda muito nesse momento, né, para dar esse apoio aí, dessa segurança. E aí, geralmente, eu já seco, né, você já seca e já coloca a roupinha. Então, o pagãozinho, pelo menos, para proteger um pouquinho, para não perder tanto calor, para que você possa fazer o curativo do coto e encerrar limpando, fazendo, enxugando todas as dobrinhas e tudo mais. Geralmente, coloco a fralda, né, e aí realiza o coto, o curativo do coto, e aí finaliza, né. Uma questão importante também são as hastes flexíveis, nunca introduzir. Então, se você for usar, sempre usar por fora, na orelhinha, ou por fora, no narizinho, só para tirar algum excesso de secreção. Nunca introduzir, porque você acaba, se tiver alguma secreção, você acaba empurrando, né, na verdade, essa secreção. E a gente geralmente contraindica o uso de talco, perfumes, né? Realmente, para o bebê, ele pode ter uma reação alérgica, alguma coisa nesse sentido, né? Mas realmente causa um pânico. Então, assim, mas fazendo essas etapas, você vai se sentindo mais segura e aos poucos vai fluindo naturalmente. Eu costumo falar que segurança vem com o tempo, assim, maternidade é totalmente dedicação, paciência, repetição. E a segurança vem com o tempo. É verdade, é verdade. Que a Rose falou de pegar tudo e deixar próximo, é uma questão de segurança também, porque às vezes faltou uma coisinha, você deixa o bebê em cima da cama ou em cima do tocador e você vira para pegar, é o tempo do bebê cair. Então, cuidado, porque isso é muito mais frequente do que a gente imagina. Às vezes você põe no meio da sua cama para buscar alguma coisa ali. Quando volta, o neném está no chão. Então, não deixem nunca. Você tem que pegar uma coisa, põe o bebê dentro do berço, vai buscar, depois põe de novo na cama. Tá bom? A pergunta da Denise, ela teve gêmeos e os 2 tiveram hipoglicemia. A dúvida dela é se ela deveria acordar os 2 para mamar durante a noite ou deixar que eles acordem sozinhos, porque no hospital tinha monitoramento e em casa não. Isso. Alguns bebês têm maior risco de ter hipoglicemia do que outros, né? Então, às vezes, bebês menores, pequenos, têm maior risco, ou prematuros, bebês muito grandes também. E, nestes casos, depois que vai para casa, é porque o risco de hipoglicemia já praticamente não existe, a não ser que o neném não coma nada, não mame nada. O maior risco é nas primeiras 48 horas, por isso é feita a monitorização. Depois que o bebê mama bem, que aí já chegou o leite, ou, às vezes, até dando um complemento, quando a mãe ainda não tem leite, os gêmeos precisam, aí ele não vai mais precisar desse monitoramento de glicemias, mas ele tem que mamar. Na primeira semana, nós aconselhamos que acorde o bebê pelo menos a cada 3 horas para mamar. Tá? Depois desses primeiros dias, da primeira semana, provavelmente o peso vai começar a estabilizar, vai começar a subir, aí normalmente pode deixar um pouco mais de tempo sem mamar, deixar intervalos um pouco maiores, mas na primeira semana é aconselhável acordar o bebê, tá bom? Sendo 1 ou sendo 2, tendo o risco de hipoglicemia ou não. A gente fala tanto da importância da amamentação sempre. Eu queria saber se antes a gente tem algum preparo, que a senhora pode dar alguma dica que possa fazer preparo nas mamas durante a gestação. Antes se falava muito em esfregar uma esponja para fortalecer, mas não precisa, tá? Não, ou então ficar puxando muito o bico. Não é necessário fazer preparo durante a gestação, tá? Quando a mãe não tem bico nenhum, algumas pessoas até aconselham colocar aquela concha rígida, mas não é nada comprovado. Não dá para ter certeza que isso vai funcionar, tá? Mas não tem um preparo da mama que vá realmente resolver o problema. Depois que o bebê nasce, tem que ser colocado precocemente para mamar, e numa posição adequada, e tentar sempre uma pega boa, sem dor,
porque aí não vai dar lesão nos mamilos, tá bom? Então, aproveitar para aprender a colocar, se estiver doendo, tem que tirar, porque quer dizer que não pegou certo, e aí não vai machucar, tá bom? Imagina. Pergunta. Qual que é a melhor hora para escolher o pediatra? É na gestação? É quando nasce? Tem que fazer uma consulta antes? Então, você escolher antes é bom, porque você... Às vezes você vai depois no pediatra e não é a linha que você quer. Não é aquela linha que você gostaria de seguir com seu filho, porque existem linhas diferentes, né? Não é uma errada, uma certa, mas são maneiras de levar, de conduzir diferentes. Então, eu acho bom você conhecer o pediatra antes, você ver se é aquilo que você quer, você já combinar com ele quando que vai marcar a consulta, se assim que o bebê nascer, você já liga, nasceu, vamos marcar já a consulta, porque a nossa recomendação é que 2 a 3 dias, isso é uma recomendação mundial, 2 a 3 dias depois da alta, já é bom fazer a primeira consulta. Você vai ver o peso, vai ver se tem icterícia, se a icterícia aumentou ou não. Então, é importante já uma consulta precoce, 2 a 3 dias depois da alta da maternidade. E isso, às vezes, você não consegue se você não conhece seu pediatra, né? Depois que o neném nasce, que você vai pensar, e agora? Tem que pensar o pediatra. Aí, até você pensar, conseguir o telefone e ligar, já se passaram vários dias. Então, é melhor. Se conseguir, é melhor. Tá? Agradeço todos os convidados, as pessoas que vieram, foi excelente. Obrigada a todos. Tá?